Gente, a situação na Venezuela está pegando fogo e a gente precisa entender o que está acontecendo por lá. A nação, que já foi uma das mais ricas da América do Sul, hoje vive um drama sem fim. No centro de tudo isso está o presidente Nicolás Maduro. Ele assumiu o poder depois da morte de Hugo Chávez, e desde então, o país afundou em uma crise terrível. A economia quebrou. A comida sumiu dos mercados, e a violência tomou conta das ruas. Por causa disso, milhões de venezuelanos tiveram que deixar tudo para trás e fugir para outros países, em um dos maiores êxodos da nossa história recente. É uma verdadeira tragédia humana, pessoal. Mas por que tantos países, como os Estados Unidos, dizem que Maduro não é um presidente legítimo? A coisa ficou séria depois das eleições de 2024, que foram muito contestadas. A oposição e observadores internacionais disseram que a votação foi uma grande fraude, cheia de irregularidades para manter Maduro no poder. É por isso que muitos governos, especialmente o dos Estados Unidos, não o reconhecem mais como líder. Eles o chamam de ditador, um homem que se agarra ao poder à força, enquanto seu povo sofre. É uma acusação muito grave, que coloca a Venezuela em uma posição de isolamento no cenário mundial, com pouquíssimos aliados importantes. Além das acusações de fraude eleitoral, o governo americano vai mais longe. Eles acusam o regime de Maduro de ter ligações profundas com o crime organizado, principalmente com o narcotráfico. Uma das acusações mais pesadas é que o governo venezuelano estaria envolvido com a gangue Tren de Aragua, que os Estados Unidos passaram a considerar uma organização terrorista em 2025. Para Washington, a Venezuela se tornou um narcoestado, um país cujo governo usa o crime para se financiar e se manter no poder. Essa visão transforma o problema de político para uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos e seus vizinhos, complicando ainda mais qualquer chance de negociação. Do outro lado, Nicolás Maduro e seu governo negam tudo. Eles dizem que são vítimas de uma campanha de mentiras criada pelo Império Americano. Para eles, os Estados Unidos querem apenas uma desculpa para invadir a Venezuela e roubar suas imensas reservas de petróleo, as maiores do mundo. Maduro afirma que a crise econômica é resultado de um bloqueio e de sanções injustas impostas por Washington, e não de má gestão. Em seus discursos, ele se apresenta como um líder anti-imperialista que defende a soberania de seu país contra um inimigo poderoso que quer transformá-lo em uma colônia. É uma guerra de narrativas, onde cada lado acusa o outro das piores intenções. Com a volta de Donald Trump à Casa Branca, a temperatura subiu de vez. Desde o início de seu segundo mandato, a gente viu uma movimentação militar americana no Caribe como há muito tempo não se via. Navios de guerra, aviões de caça, drones e tropas foram enviados para bases em Porto Rico, El Salvador, Panamá e Trinidad e Tobago. Oficialmente, a desculpa é sempre a mesma: combater o tráfico de drogas e proteger a pátria. Mas todo mundo sabe que essa demonstração de força tem um endereço certo: o Palácio de Miraflores, em Caracas. É uma forma de dizer estamos de olho em vocês, aumentando a pressão sobre o regime de Maduro a cada dia que passa. A coisa ficou ainda mais tensa em novembro de 2025. Os Estados Unidos enviaram para o Mar do Caribe o porta-aviões USS Gerald R. Ford, o maior e mais moderno do mundo, com mais de 4.000 marinheiros a bordo. Isso não é um passeio turístico, pessoal. É o maior deslocamento militar na região em décadas. Para piorar, desde setembro, os americanos realizaram vários ataques aéreos contra supostos barcos de traficantes, matando dezenas de pessoas. Essas ações, que antes aconteciam longe, agora estão batendo na porta da Venezuela. A cada navio que chega, a cada avião que decola, a pergunta que não quer calar fica mais alta: a invasão é o próximo passo? E o que diz Donald Trump sobre tudo isso? Sempre direto e polêmico, ele joga com as palavras.
Em outubro, quando perguntaram se ele planejava ataques dentro da Venezuela, ele disse que não, naquele momento. Mas logo depois, soltou uma frase que deixou todo mundo de cabelo em pé. Depois de controlar o mar, disse ele, os Estados Unidos estão olhando para a terra agora. É o tipo de ameaça velada que mantém Maduro e seus generais acordados à noite. Trump não confirma uma invasão, mas também não descarta. Ele alimenta a incerteza, usando o medo como uma arma para desestabilizar ainda mais o governo venezuelano. A resposta de Maduro é de desafio total. Ele acusa Trump de fabricar uma guerra e de preparar operações de bandeira falsa, ou seja, criar um ataque falso para culpar a Venezuela e justificar uma invasão. Em resposta à chegada do porta-aviões americano, o governo venezuelano anunciou um desdobramento massivo de suas forças armadas, colocando tanques nas ruas e mobilizando milícias civis. Maduro diz que vai defender cada centímetro do país e que os Estados Unidos encontrarão uma resistência feroz. É uma retórica de guerra total, um verdadeiro cabo de guerra onde qualquer movimento errado pode levar a uma catástrofe de proporções gigantescas. No meio dessa briga de gigantes entre Maduro e Trump, quem mais sofre é o povo venezuelano. A situação, que já era desesperadora, ficou ainda pior com as novas políticas da administração Trump. Uma das medidas mais duras foi o fim do status de proteção temporária, o famoso TPS. Esse programa permitia que centenas de milhares de venezuelanos que fugiram da crise pudessem viver e trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Com o fim do TPS em 2025, cerca de 600 mil pessoas que já tinham reconstruído suas vidas, de repente se viram em risco de serem deportadas de volta para o pesadelo do qual escaparam. É uma crueldade sem tamanho, gente. A caneta de Trump não parou por aí. Ele também acabou com o programa de parole humanitário, que era outra porta de entrada legal para venezuelanos e outros imigrantes que buscavam refúgio. E para mostrar que não estava brincando, os voos de deportação para a Venezuela, que estavam suspensos, foram retomados com força total em março de 2025. O mais chocante é que alguns desses venezuelanos foram enviados para uma mega prisão de segurança máxima em El Salvador, um país que aceitou recebê-los em troca de dinheiro. Imagine o desespero. Você foge da miséria e da violência no seu país, e o seu destino é uma cadeia em outro. É desumano. Além da pressão migratória, a pressão econômica continua sendo a principal arma de Washington. Em março de 2025, o governo Trump apertou ainda mais o cerco ao revogar a licença da petrolífera americana Chevron para operar na Venezuela. Essa era uma das últimas grandes fontes de receita em dólar para o governo Maduro. Sem esse dinheiro, fica ainda mais difícil para o regime importar comida, remédios e outros produtos essenciais. No fim das contas, quem paga o pato por essa sanção é a população, que já vive com muito pouco e agora enfrenta ainda mais escassez. É uma estratégia que visa sufocar o governo, mas que acaba sufocando o povo. Com as portas se fechando nos Estados Unidos, a crise migratória na região tende a piorar. Os venezuelanos não vão deixar de fugir enquanto a fome e a falta de esperança continuarem. Eles apenas vão procurar outros caminhos, muitas vezes mais perigosos, por meio de coiotes e travessias arriscadas por selvas e mares. Países vizinhos como Colômbia e Brasil, que já receberam milhões de refugiados, ficam ainda mais sobrecarregados. Essa crise toda mostra como as decisões tomadas em um escritório com ar-condicionado em Washington ou Caracas têm um impacto real e devastador na vida de milhões de pessoas de carne e osso, que só querem uma chance de viver com dignidade. Diante de todo o poderio militar americano, uma pergunta que muitos especialistas se fazem é: a Venezuela teria alguma chance de se defender em caso de uma invasão? A verdade, segundo analistas, é que a tarefa seria quase impossível. Apesar de Maduro exibir tanques e soldados, as forças armadas venezuelanas sofrem com a falta de equipamentos modernos
manutenção precária e, principalmente, com o baixo moral da tropa. Muitos soldados também passam fome e estão descontentes com o governo. Em um confronto direto com a máquina de guerra mais poderosa do planeta, a resistência venezuelana provavelmente não duraria muito. Maduro sabe disso, e sua retórica desafiadora pode ser mais um blefe do que uma ameaça real. O governo de Maduro também está muito isolado no cenário internacional. Depois das eleições contestadas de 2024, ele perdeu o apoio de muitos países da América Latina e da Europa. Seus principais aliados, como Rússia e China, podem até fazer discursos condenando uma possível ação americana, mas é muito improvável que eles entrem em um conflito militar direto para defender a Venezuela. Esse isolamento diplomático deixa Maduro ainda mais vulnerável. Sem aliados fortes para contar, ele fica sozinho para enfrentar a pressão econômica e militar dos Estados Unidos, em um confronto que parece uma luta de Davi contra um Golias mas muito mais forte. Então, a invasão é certa? Até hoje, 18 de novembro de 2025, não há nenhuma confirmação oficial. A estratégia de Trump parece ser a de pressão máxima, usando todas as ferramentas possíveis: sanções, ameaças, isolamento e demonstrações de força, para forçar uma mudança de regime sem precisar disparar um único tiro em solo venezuelano. Uma invasão terrestre seria cara, arriscada e muito impopular, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo, podendo criar um novo Iraque ou Afeganistão na América do Sul. Por isso, a aposta ainda é que as ameaças continuem, mas sem se transformarem, por enquanto, em uma guerra de verdade. No meio de tanta tensão, ainda existe espaço para o diálogo? Parece difícil, mas nunca se pode perder a esperança. O próprio procurador-geral da Venezuela, mesmo em meio a preparativos de guerra, disse que o país está pronto para retomar o diálogo. Talvez, com a mediação de outras nações, seja possível encontrar uma saída negociada que evite o derramamento de sangue e que leve a eleições livres e justas, permitindo que o próprio povo venezuelano decida seu futuro. Uma guerra seria a pior solução para todos. A única vitória real seria a paz e a chance de o povo venezuelano reconstruir seu país e sua vida. Vamos torcer para que a sensatez prevaleça.